O nascimento de Samuel. A história começa em uma época em que Israel ainda não tinha reis, e cada tribo vivia sob a liderança de juízes levantados por Deus. Nesse cenário, havia um homem chamado Eucana, da região montanhosa de Efraim. Ele era um homem piedoso, que todos os anos subia ao santuário de Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios. Eucana tinha duas esposas. Uma se chamava Penina e a outra Ana. Penina possuía filhos, mas Ana não conseguia conceber, e essa dor marcava profundamente o coração dela. A cada viagem para o santuário, Eucana repartia a porção do sacrifício entre Penina e seus filhos, mas para Ana dava uma porção especial, pois a amava de forma singular, mesmo que o Senhor não lhe tivesse concedido filhos. Essa atitude, embora cheia de carinho, não diminuía a angústia que ela carregava. Penina, por outro lado, zombava e provocava Ana continuamente, lembrando-a de sua esterilidade. Essas provocações eram tão dolorosas que Ana chorava amargamente e muitas vezes nem conseguia comer. Eucana, percebendo a tristeza da esposa, tentava consolá-la com palavras de amor. Dizia a ela que seu carinho deveria valer mais que 10 filhos, mas o vazio dentro de Ana permanecia. Não se tratava apenas do desejo por um filho, mas também da vergonha cultural que recaía sobre mulheres que não podiam gerar descendência. A dor de Ana era dupla, tanto íntima quanto social. Certa vez, durante uma dessas peregrinações a Siló, Ana entrou no templo profundamente angustiada. O coração dela estava cheio de lágrimas e esperanças não realizadas. Ali, diante do Senhor, ela orou intensamente. Suas palavras quase não saíam em voz alta, mas seus lábios se moviam em silêncio, derramando sua alma perante o Deus de Israel. Foi nesse momento que ela fez um voto solene. Se o Senhor lhe concedesse um filho, ela o entregaria por toda a vida ao serviço do Senhor, e sobre a cabeça dele nunca passaria navalha. Enquanto orava, o sacerdote Eli observava de longe. Vendo os lábios dela se moverem sem som, pensou que estivesse embriagada e a repreendeu. Mas Ana, com humildade, explicou que não estava embriagada, mas sim derramando diante do Senhor a sua alma aflita. Contou-lhe que sua oração era fruto de profunda dor e angústia. Eli então compreendeu e a abençoou, dizendo que o Deus de Israel concedesse o pedido que ela havia feito. Após essa experiência, Ana levantou-se transformada. Seu semblante já não era de tristeza. Ela comeu e voltou para casa com Eucana e a família. Pouco tempo depois, o Senhor lembrou-se dela, e Ana concebeu. O coração dela se encheu de alegria, e ela deu à luz um filho, a quem chamou Samuel, que significa ouvido por Deus, pois ela havia pedido ao Senhor, e ele atendera a sua súplica. A alegria de Ana não a fez esquecer o voto que havia feito. Quando o menino desmamou, ela se preparou para cumprir sua promessa. Junto com Eucana, levou Samuel, ainda pequeno, ao templo em Siló. Levou também ofertas de gratidão e apresentou a criança diante do sacerdote Eli. Ali, com grande emoção, declarou que aquele era o filho por quem havia orado e que o Senhor lhe concedera. Agora, ela o entregava para o serviço divino por todos os dias da vida dele. O momento foi de lágrimas, mas não de tristeza, e sim de entrega e fé. Ana sabia que Samuel pertencia a Deus e que ele o usaria para grandes propósitos. Assim, o menino passou a crescer no templo, aprendendo a servir desde cedo. Ana, por sua vez, retornava todos os anos, trazendo uma túnica nova para o filho, feita por suas próprias mãos, como sinal do amor que nunca diminuía. No templo, Samuel cresceu sob a orientação de Eli. O Senhor o abençoava, e ele se tornava cada vez mais forte e cheio de graça diante de Deus e dos homens. Enquanto isso, Ana foi novamente agraciada.
O Senhor concedeu que tivesse mais filhos e filhas, mostrando que sua fidelidade e fé não haviam passado despercebidas. O cântico de gratidão de Ana ecoa como um dos mais belos hinos de louvor da Bíblia. Ele celebra a justiça de Deus, que exalta os humildes e abate os soberbos. Suas palavras não eram apenas fruto da experiência pessoal, mas uma proclamação profética sobre o agir de Deus na história. O cântico se tornou um testemunho eterno da confiança em um Deus que responde orações e transforma destinos. A vida de Samuel, desde o seu nascimento, já era marcada por um propósito divino. Sua chegada não apenas trouxe alegria a Ana e Eucana, mas também esperança a Israel, pois o menino se tornaria profeta, juiz e líder, sendo instrumento de Deus em tempos de transição. A fidelidade de uma mulher em oração resultou na vinda de alguém que mudaria os rumos da nação. A história de Samuel nos ensina sobre a perseverança na fé. Ana não desistiu, mesmo em meio às provocações e à dor da espera. Sua oração sincera foi ouvida, mostrando que Deus não ignora o clamor dos corações quebrantados. Além disso, sua disposição em entregar o filho demonstra que aquilo que colocamos nas mãos de Deus nunca se perde, mas frutifica em bênçãos maiores do que podemos imaginar. O nascimento de Samuel é um lembrete de que o impossível se torna possível diante do Senhor. Ele é capaz de transformar esterilidade em fertilidade, vergonha em honra e lágrimas em cântico de vitória. A fidelidade de Ana inspira gerações a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Cada detalhe dessa história mostra como Deus age em resposta à oração e como Ele tem planos maiores do que os nossos. O menino que nasceu do ventre de uma mulher aflita se tornou porta-voz da vontade divina para uma nação inteira. Samuel se tornou símbolo de esperança, de fidelidade e de obediência. Assim, o nascimento de Samuel não é apenas o relato de uma bênção pessoal, mas o testemunho de como a fé de uma mulher e a misericórdia de Deus podem alterar os rumos da história. Ele é a prova de que a oração sincera e a entrega total ao Senhor têm poder de transformar o mundo ao nosso redor.